Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Há pouco nós estávamos comentando com os alunos da Faculdade Trilógica que Kepp foi habilíssimo e conseguiu fazer uma unificação. Veja, não é uma síntese, não é uma soma de elementos. Ele viu a unidade que existe entre todas as disciplinas, todos os campos. Então, nós estávamos comentando sobre a questão do sentimento de amor. E que o amor, ele é colocado como um elemento totalmente fora da vida social, né? Das academias e até mesmo das instituições religiosas. E da ciência nem se fale. No entanto, o que foi verificado é que o sentimento de amor, o amor, ele é o principal elemento na mensagem de Cristo, da segunda pessoa de Deus, quando ele coloca que a principal lei que abarca todas as outras leis universais é o sentimento de amor. Não da libido, do sentimento de amor. Portanto, dentro da teologia, isso é o cerne da religião, deveria ser, e não é. Nas religiões, isso não é o cerne. E isso muito menos na prática. Na ciência, o amor é um objeto de estudo muito mal conduzido, porque como que vai se estudar o amor na ciência? Aqui na nossa sociedade nós estudamos, porque nós temos o elemento da energética e da psicossomática, e nós vemos que o afeto é a energia vital, fundamental para a cura das doenças. E, de outro lado, nós podemos verificar também que na economia, no direito, esse elemento deveria ser a coluna fundamental e não é. Então, por isso, muitas coisas estão levando à breca. A energética do amor, do verdadeiro amor, do sentimento de amor, a energia vital, ela está em todos os campos e ela vem sendo desrespeitada e atacada. Enquanto isso acontecer por causa da inversão da humanidade, nós vamos continuar assistindo uma anticivilização que caminha a passos largos para a sua autodestruição. Então, esse assunto, que é um assunto milenar, ele volta com toda a força, com todo o melhor entendimento agora na ciência trilógica, desenvolvida pelo psicanalista Dr. Norberto Kepp. A questão, Cláudio, é a seguinte: a questão fundamental que ainda não foi resolvida, a doença, o envelhecimento precoce, em geral, né? As doenças em geral que o ser humano tem. Por quê, né? Então, falando, por exemplo, sobre a medicina até hoje é um trabalho científico que visa melhorar o corpo do ser humano. A ciência, assim, médica, vamos dizer, quando o rapaz, a moça faz o curso, então tem que esquecer praticamente a vida psíquica, né? Que a gente chama de espiritualidade. Então, esse é o grande problema que temos na ciência atual.
É um ateísmo assim desbragado, muito ruim, que tira a causa principal, não só das doenças que o ser humano tem quando nega, mas principalmente conhecimento do que é melhor na vida, do que é superior e do que é fundamental. Então, a gente pode dar vários exemplos. Em geral, a ciência segue Aristóteles quando falou que o ser humano, nós, somos animais racionais. Então, por que Aristóteles falou isso, Falou porque o elemento, vamos dizer, material, é muito mais fácil de ser lidado. Então, as escolas de medicina, em geral, ficam no estudo e no tratamento das doenças, assim, do corpo, doenças físicas, seguindo a própria física, que começou o estudo, assim, há muito tempo, sobre a questão material. Então, o problema da medicina sempre foi isso, é que a parte psicológica, a parte espiritual, que a gente chama psíquica, não foi ainda vista como fundamento não só da saúde, quando o indivíduo tem uma vida correta, como também da doença, quando o ser humano ingressa na sociedade invertida, que não cuida do pensamento, que não cuida das ações, que não cuida das ideias, porque toda a problemática que existe no mundo veio desse campo das ideias invertidas, das emoções patológicas, e se não estuda esse aspecto para melhorar, para resolver, então a pessoa não sara do corpo. E como que se reconhece esses aspectos patológicos da vida psíquica? É vendo os vícios. A pessoa, ela que tem o vício, por exemplo, de avareza, como atualmente, ou questão do dinheiro, porque a sociedade atual, ela obedece três elementos. A questão da alimentação, que se chama oral, a questão não só da alimentação, mas também do dinheiro, que é o poder assim social, e a sociedade, a parte mais importante, que é a parte psíquica, então não cuida. Então essa ideia do Aristóteles, que somos animais racionais, é uma ideia que rebaixou o ser humano. Então a gente pode dizer o quê? Que somos o quê, Que somos, vamos dizer, anjos decaídos, não animais. Então foi criada a ideia da evolução. Charles Darwin, Então, que o ser humano viria lá debaixo das amêndoas, viria lá dos macacos e se transformaria em homem, em ser humano. Então, essa ideia da evolução, até cientificamente, é muito errada. Não pode haver evolução de baixo para cima.
a questão, vamos dizer, da decadência dos povos, né? A decadência do antigo Império Romano, do Império Francês, até dos ingleses atualmente. Por que existe essa praticamente decadência terrível? Porque eles colocam, assim, puseram, né, a parte, vamos dizer, humana vindo do animal. O homem é animal racional. Não é animal. O homem é, no máximo, que é um espírito que não aceitou a sua condição e se tornou rebaixado. Então, essa questão do estudo, né, ensina a criança a sair, né, da animalidade, deixar assim a parte animal para evoluir, é muito ruim, porque já dá a ideia para a sociedade de que nós viemos das selvas, né? Então, quando fala, nós estávamos no paraíso, o paraíso terrestre. Como era o paraíso terrestre? Era cheio de frutas, de alimentação, era uma festa, né? Era uma vida assim muito feliz, porque tinha tudo assim o que o ser humano animal, né? Animal racional queria. Então, essa ideia, né, de que nós viemos lá de baixo, então é uma ideia muito assim impossível cientificamente de aceitar, porque não existe nenhum assim antropologista conseguiu encontrar um crânio como a gente via lá, por exemplo, no Museu de Londres, né? A evolução do animal até o macaco, depois o homem, como se fosse subindo. Não existe nenhum crânio intermediário entre o ser humano e o animal, vamos dizer, o macaco. Então, tento encontrar, não, a mudança, né? Quando o ser humano deixou de ser macaco para ser ser humano, não encontrou. Então, cale-se essa ciência maluca, porque é uma mentira deslavada. Quer falar alguma coisa, César? Eu acho esse assunto que o senhor trouxe do evolucionismo de extrema importância, o telespectador perceber que a finalidade do avanço dessas teorias, a finalidade final era tornar a civilização cada vez mais materialista, né? E abandonar a ideia da espiritualidade de Deus. E, além disso, ocultar da gente o passado histórico da Terra. Porque hoje nós já estamos cansados de saber que existem escavações que mostram que existiam civilizações antigas muito desenvolvidas. Existem esqueletos que já foram descobertos de seres muito grandes, que então a gente já está mais do que provado que a gente não veio de uma ameba passando por um macaco e estamos evoluindo. O ser humano, ele já foi feito perfeito. Lá atrás, há milhares e milhares de anos, nós já éramos até mais perfeitos do que somos hoje. Nós estamos num processo de decadência e não num processo de evolução. E é muito importante perceber isso, porque senão a gente acaba acreditando em qualquer história que contam para a gente. Então, né, Dr. Kepp, a gente vai na faculdade hoje para aprender uma série de teorias que mantêm o ser humano prisioneiro dentro de um mundo muito pequenininho. Então, se eu acredito no darwinismo, eu vou olhar para o cosmo, por exemplo, eu sei que o cosmo tem milhões, infinitos planetas, e eu fico ainda perguntando, será que tem vida lá fora?
Assim, é um absurdo chegar nesse ponto, né? Do ser humano perder o bom senso de ver que só aqui teria vida, né? Então, a questão, por exemplo, da teologia, né, é interessante. Eu ouvi essa explicação até de bispos, né, que a questão da evolução é fácil de explicar. É só considerar que Deus pegou o macaco e transformou em homem. Ué, se Deus fez isso, por que ele não criaria direto o ser humano? Não precisa passar. Ele não precisava ter um macaco para depois virar homem. Então a teologia, viu? Nós temos aqui um teólogo, a própria teologia comete esses erros, porque, né? Porque a ciência impôs assim na mente do ser humano essas mentiras assim terríveis. Quer falar, Sidney? Sim, Dr. Kepp. Por vezes, a teologia cedeu a essa ciência moderna que está aí. Tentou se adaptar a essa ciência que está aí. E assim acabou aceitando erros. Por exemplo, a criação. Quando vamos lá no livro de Gênesis e lemos sobre a criação de tudo que existe, é bem claro que Deus criou os seres animais e criou o ser humano, desde o início. Não houve necessidade dele pegar o macaco e transformar num ser humano. Então, por vezes, a teologia ela vacila frente a essa situação que se tem hoje no mundo, no campo científico. Então, um fato muito interessante é o seguinte: em geral, as pessoas que se formam religiosos, né, sacerdotes, vamos dizer, pastor, assim, essas pessoas procuram mais assim, vamos dizer, o título, né, para depois trabalhar, assim, ganhar dinheiro, ter prestígio social, e não por convicção, né? Por ter convicção a respeito da criação, a respeito da espiritualidade. Então, eu escrevi um livro chamado Magnetona, aí, para evitar, né, a ideia de que tudo veio da matéria, mas não veio de baixo, né? Veio de cima, veio do magnetismo. Então, o magnetismo é a energia que está entre o ser humano, quer dizer, aqui a humanidade, e o ser divino. Então, esse magnetismo, né, é que deu a vida animal, vamos dizer, a vida orgânica para nós e para os animais e para as plantas. Mas então viemos da vida do alto, não só nós seres humanos, mas também os animais, as plantas, as águas, veio tudo de cima da vida magnética, que está assim próxima da vida escalar, da vida que o Tesla descobriu, da energia escalar que permeia, que segura todo o universo onde eles existem, né? Segura o Sol, faz o Sol girar e deu substância para o Sol e para os satélites e deu energia para que viria do magnetismo para seres humanos, animais e vegetais. Então,
toda a energia é praticamente divina, né? É algo divino que desceu de Deus para nós e não que subiu da selva para nós. E a questão, por exemplo, a Selma quer falar alguma coisa? Então, eu estava pensando, Dr. Kepp, como nesse planeta nós vivemos uma existência, né, muito distante da essência original, ligada ao Criador, como o senhor falava, através da energia escalar, do magnetismo. Então, na base, cada ser humano tem o sentimento de afeto, o amor, que a doutora Cláudia se referia no início do programa. E o que nós vemos, que por conta da patologia, a inversão, essa não aceitação dessa essência original, então existe uma enorme paranoia aos sentimentos de afeto. E cria-se, então, em cada campo dessa nossa civilização, aspectos. Por exemplo, no mundo empresarial, o indivíduo é levado a competir com os outros e não haver um espírito de colaboração. Nas escolas, a criança tem que aprender desde criança a viver o mundo intelectual, o aprendizado, só o que é intelecto, e não que ela está aqui para servir, para ajudar, para construir um mundo que seria a base afetiva. Então, vai se criando uma civilização tão decadente que a gente pensa, quando é que isso vai começar a desinverter, né? Eu falei uma hora na televisão que até a morte é o vício, né? Que Deus criou o ser humano, criou a humanidade para ser eterna, para não morrer. Então, como é que nós morremos? Nós morremos porque nós entramos nos vícios, nós entramos nessa questão de decadência, de tanto negar a espiritualidade, Deus, os anjos, e ficar pensando nos animais, pensando na alimentação, pensando na libido, que é um desastre, né? Falando em libido, o Freud, de um lado, ele trouxe um método incrível de tratamento. A associação de ideias, né, que ele aprendeu com Jung, a questão, né, de, vamos dizer, de ter problema assim, mental, escondida, inconscientizada. Quer dizer, ele deu essa contribuição muito interessante, mas o grande mal que tem o mundo atualmente é pensar que estamos lá embaixo e não que viemos de cima e vamos voltar para cima. Assim acredito. Então, não só, né? Está na hora, não só existe um terrível erro na ciência, como em geral a ciência é ateia. Por que ateia? Nós viemos da espiritualidade que não tem nada de ateu. Então, por que, né, negar a espiritualidade, que é, vamos dizer, o fator fundamental nosso? Nós somos seres espirituais e não seres assim, animais ou vegetais. Então, nós temos que nos voltar para cima e não para baixo. Então, chegamos ao final do nosso tempo hoje, Dr. Kepp. Vamos nos despedir. Até. A próxima.
O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.